O Sermão da Montanha é bastante significativo e é considerado o sermão mais importante do planeta, a tal ponto que até o líder indiano Gandhi disse o seguinte: se todos os livros sagrados desaparecerem, forem extintos, e sobrar só o Sermão da Montanha, nada estará perdido. Então, nós vemos a importância do Sermão da Montanha. Só que eu vou pegar só as beatitudes. As beatitudes, ou as bem-aventuranças, elas vão do versículo 1 ao 12. Então, o que é o Sermão da Montanha? Na verdade, é o seguinte: digamos que é uma constituição do reino dos céus. E são lições de conduta moral que vai normatizar e orientar a vida cristã. Seguindo, então, eu vou ler para os irmãos o primeiro e o segundo versículo do capítulo 5. Diz assim: E Jesus, vendo a multidão, subiu ao monte, e assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos. Vejamos bem, havia uma multidão, mas quem que se aproximou dele? Os discípulos. Porque o Sermão da Montanha, ele é um nível já, digamos, elevado, moral e ético, aqueles que já estão vivendo uma vida cristã. Aí o 2: E abrindo a sua boca os ensinava dizendo: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. É interessante que essa expressão pobre de espírito, às vezes nós ouvimos de uma forma errônea as pessoas falarem: essa pessoa aí é pobre de espírito. Mas justamente o contrário. Pobre de espírito é aquele que se submete totalmente à vontade de Deus, e ele, parece uma palavra bem forte que eu vou falar, ele sente a sua miserabilidade, e isso produz arrependimento. Então, quando o cristão, ou digamos, o indivíduo compreende o seu tamanho, a sua estrutura, aí ele cai no arrependimento e vê que, como disse o Senhor Jesus, sem mim nada vós podeis fazer. É interessante que essa parte da fragilidade humana, aconteceu algo assim bem surpreendente na minha família. Um parente meu, ele foi ao velório do amigo dele. Quando ele chegou em casa, ele teve um infarto fulminante, e antes do amigo dele ser enterrado, levaram lá justamente no mesmo local do velório, e ficou um do lado do outro. Olha que coisa. Ele foi lá, mal sabia que depois de algumas horas ele estaria junto com o amigo dele no velório. Então nós vemos a fragilidade humana. Então já é motivo para nós darmos graças a Deus de estarmos aqui, né? Levantamos, estamos vivos, louvado seja Deus. Muito bem, como eu disse para os irmãos, nós vamos fazer um paralelo. Essa bem-aventurança, todas elas, têm a sua raiz já no Antigo Testamento. Então, o Antigo Testamento e o Novo, do começo ao fim, só se fala de Jesus. Ou de uma forma velada, ou quando o Senhor Jesus veio para clarear, para que o povo pudesse entender aquilo que era a sombra. Então, se nós pegarmos aqui Isaías 66, no versículo 2, diz assim: Porque a minha mão fez todas estas coisas, e todas essas coisas foram feitas, diz o Senhor. Mas eis para quem olharei. Agora, para o pobre e abatido de espírito, e que treme da minha palavra. Ou seja, Deus é excelso, é onipotente, onipresente, onisciente, mas para quem que ele vai olhar? Para o pobre de espírito, aquele que conhece a sua fragilidade.
Nós vemos também no Salmo 131, Davi dizer assim: Senhor, o meu coração não se elevou, nem os meus olhos se levantaram. Não me exercito em grandes assuntos, nem em coisas muito elevadas para mim. Ou seja, um rei que, mesmo sendo rei, ele admitia a sua fragilidade humana e dependência total a Deus. Esse é um pobre de espírito. Muito bem. Agora, vamos para uma outra bem-aventurança. Deixa eu seguir aqui, irmãos. Um momentinho. Agora é o número 4. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Os que choram são aqueles que entenderam a sua fragilidade, a sua pobreza de espírito e choram porque reconhecem que são pecadores. Reconhecem a sua fragilidade espiritual. Então, quando fala bem-aventurados os que choram porque eles serão consolados, não é aqueles que choram que estão querendo uma casa, estão querendo um emprego, não. Aqui, bem-aventurados os que choram são aqueles, como Esdras fez, reuniu o povo, leu a lei do Senhor, todos se arrependeram, choraram e despediram as mulheres estranhas e fizeram um concerto com Deus. Então, aqueles que choram são esses, aqueles que reconhecem que são pecadores, como todos nós somos, e dependemos todos os dias de Deus. Aliás, cada vez que eu leio o Sermão da Montanha, eu vejo quão longe eu estou de atingir uma estatura. Acredito que ninguém conseguirá. Por isso que nós somos salvos pela graça, porque para atingir o nível do Sermão da Montanha, só Jesus. E o salmista, Davi, ele sentiu essa miséria humana e também espiritual, quando ele, infelizmente, caiu no pecado com Batseba, e além disso, ele promoveu um homicídio do seu marido Urias. Então, no Salmo 51, ele fala: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, porque conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. É interessante que os irmãos percebem, uma bem-aventurança está totalmente ligada à outra. Aquele que é pobre de espírito, ele conhece que é pecador. Aquele que conhece que é pecador, ele busca arrependimento. E ele chora, justamente buscando esse arrependimento. Depois nós temos o versículo 5. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Quem são os mansos? Os mansos são aqueles que dominam seus instintos, como ira, vingança. Então eles são pacientes na hora do sofrimento e estão dispostos a seguir ao Senhor Jesus a despeito das dificuldades ou das hostilidades recebidas pelos homens. E esta parte, bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra, está justamente no Salmos 37, versículo 11. Mas os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. Então, os irmãos, vejam bem, o Evangelho de Mateus foi escrito para os judeus. E o original dele mesmo foi até em aramaico, depois foi traduzido para o grego. Então, se nós lermos o Evangelho de Mateus, nós vamos compreender melhor o Antigo Testamento. Por isso que nós terminamos o Antigo Testamento, depois vimos aquela parte intermediária, e agora estamos começando com Mateus justamente por isso, para fazer essa ligação. Certo? Então,
para os judeus era muito óbvio, tudo que o Senhor Jesus falava, eles estavam automaticamente lembrando daquilo que havia sido escrito na lei e nos profetas, tá? Aí nós vemos também no Salmos 25, no versículo 9, guiará os mansos retamente, e aos mansos ensinará o caminho. E em Mateus 11, 29, tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Mais uma vez, esse descanso não é descanso material, não é ter aquela, a partir do momento que eu creio no Senhor Jesus, ter uma vida mansa, uma vida tranquila. Não. É aquela paz que nós sentimos e aquele jugo leve, porque o jugo mais pesado, que era do pecado, foi tirado de nós. Então, por isso que o Senhor Jesus falou, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Encontrareis descanso para as vossas almas. Então, a partir do momento que o Senhor Jesus tirou o peso do pecado, automaticamente nós nos sentimos aliviados. Agora nós estamos aqui no 5, no versículo 6, diz assim: Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Quem são os que têm fome e sede de justiça? São aqueles que têm fome da palavra de Deus. Então eles buscam uma vida de santidade e obediência, sempre procurando parecer com Jesus Cristo. É interessante que se os irmãos pegarem o Salmo 119, salvo erro, são 176 versos, ou versículos. Do começo ao fim, o salmista vai exaltar a sublimidade e a excelência da palavra de Deus. Então depois, quando os irmãos tiverem um tempinho, leiam os Salmos 119, e os irmãos vão ver justamente isso. Os que têm fome e sede, porque eles amam a palavra de Deus e buscam de Deus uma justiça. Agora, a justiça, temos que tomar muito cuidado. Quando fala de justiça, mesmo o povo de Israel, quando o Senhor Jesus veio, eles tinham em mente um Messias guerreiro, um Messias que iria tirar o jugo romano, mas justamente ao contrário, ele veio tirar o jugo do pecado. Então, os profetas, eles já estavam falando a respeito desse reino. Se nós observarmos em Jeremias, vejam só, eu estou sempre indo para o Antigo Testamento. Eu não gosto de falar Velho Testamento, parece que é obsoleto, né? Na verdade, o Antigo e o Novo é uma coisa só, é a palavra de Deus, né? Então, em Jeremias 23, versículos 5 e 6, fala sobre o renovo de Davi. E diz assim: Eis que vem dias, diz o Senhor, em que levantarei a Davi um renovo justo, e sendo rei, reinará, e prosperará, e praticará o juízo e a justiça na terra. Nos seus dias, Judá será salvo, e Israel habitará seguro. E este será o seu nome, com que o nomearão: o Senhor, justiça nossa. Nós vemos que quando fala justiça, o Senhor Jesus se fez justiça por nós. Nós precisávamos ser remidos da nossa injustiça, mas não tínhamos como, sendo pecadores e ser humano, não tinha como. Então ele morreu no nosso lugar. E falando da justiça, dessa justiça espiritualmente dizendo, em Romanos, no capítulo 1, versículo 17, vai falar justamente isso. Porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé,
como está escrito, mas o justo viverá da fé. Então essa justiça, que é interessante que no Antigo Testamento, a justiça que o povo esperava, muitas vezes era qual? Era aquela que iria combater e ganhar uma guerra. Senhor, faze-me justiça. Quando o salmista fala, faze-me justiça, nós temos que tomar cuidado. Que ele está querendo o quê? Ele está querendo a vingança. É esse tipo de justiça. E com Jesus, não é essa justiça. Tanto é que quando os discípulos foram procurar uma pousada para o Senhor Jesus, e os samaritanos quiseram impedir, aí eles falaram assim: Senhor, queres que peçamos que desça fogo do céu e os consuma, como fez Elias? Essa é a justiça do Antigo Testamento, porque era a luta da carne contra o sangue. Aí nós vemos no Novo Testamento, não temos que lutar contra a carne e contra o sangue, mas contra os principados, contra as potestades, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Então nós vemos que aquilo que era material, aquilo que era sombra, agora, já no Novo Testamento, principalmente nessa constituição, digamos assim, de Jesus, é realmente aquilo que é a realidade, não é mais sombra, agora é realidade. E se nós não entendermos a palavra de Deus, nós podemos misturar as coisas. Era muito comum, irmãos, no meio em que eu vivi durante 4 décadas, as pessoas pedirem justiça. Mas quando era justiça, para os irmãos terem uma ideia, muitas vezes nós ouvíamos na pregação: irmão, aquele teu inimigo, o Senhor vai abrir uma cova para ele e vai te libertar. Então, isso não é evangelho. Certo? E o que acontece? Aí nós aprendíamos assim. Aí de vez em quando me achava muito santo, alguém fazia alguma coisa, eu falava: vou pôr na mão de Deus. Senhor, castiga ele. Era um tolo, tenho vergonha de falar, porque não entendia o que era o evangelho. Tá? Então, quando nós entendemos a obra de Cristo, e nem falar assim, deixar nas mãos de Deus, mas assim, deixa na mão de Deus, mas se Deus der uma quebradinha nele é melhor. Não, nós não temos que nos vingar, porque a nossa luta não é contra a carne, mas é contra o Espírito, né? Não é contra a carne nem contra o sangue. Os irmãos estão acompanhando? Está dando para entender? Agora, no versículo 7... Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. E até compaixão, não para os necessitados, para os pobres, para os aflitos, para os enfermos, mas até para os desajustados. E nós aprendemos aqui, né, os irmãos lembram? Inclusive veio um amigo aqui congregar conosco nesse dia, que o pastor Elias disse: nós podemos não gostar, mas temos que amar. Então, o que acontece? Os misericordiosos, eles, até eu comentei isso em projeto de vida com os alunos, e eu fiquei surpreso, uma menininha, eu falei assim para eles: vocês sabem o que é amor? Ela levantou: eu sei. Aí ela falou assim, eu perguntei: o que é amor? Ela falou assim: amor não é sentimento, é atitude. Eu fiquei maravilhado. Eu falei: onde você aprendeu isso, menina? Criança? Ela falou assim: lá na minha igreja. Eu falei: então fala para o teu pastor que eu estou mandando os parabéns para ele. Então, o que acontece? Eu posso não gostar, eu posso ter até... Por isso que falou: se teu inimigo tiver sede, dá-lhe de beber. Se tiver fome, dá-lhe de comer. Mas eu não gosto do meu inimigo. Mas você tem que ter misericórdia, você tem que ter amor. Amor não é sentimento, é o quê? É atitude. Tá certo, pastor Elias? Tá certo?
Vou vendo o meu termômetro aqui, né? Muito bem. E também nós vemos, né, o Senhor Jesus, naquela passagem da mulher adúltera. Se nós fôssemos ver, ela já estava lá para ser apedrejada. Então ele usou de misericórdia. E a parábola do bom samaritano, então? É interessante que já questionaram, perguntando assim: por que o levita e o sacerdote passaram de largo e não atenderam àquela pessoa que estava moribunda? Mas eles não podiam, porque sendo o sacerdote o levita, eles não podiam aproximar de um corpo morto. Mas isso, irmãos, por que o Senhor Jesus contou essa parábola? Porque o sacerdote e o levita, que era da antiga lei, que é da religião, a religião não pode salvar ninguém. Então, na verdade, a parábola do bom samaritano, além da parte de misericórdia, está mostrando o quê? A religião não salva ninguém. Por isso que foi lá o bom samaritano, com a misericórdia, com o amor, que Jesus é amor. Então, na parábola, nós, além do que nós já conhecemos, tem essa parte importante. Nenhum dos dois puderam ajudá-los. Por quê? Porque a própria lei não pode salvar ninguém. Por isso que veio Jesus Cristo. Agora nós estamos, os limpos de coração, nós vamos, o versículo 8, bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Então, um coração sem mancha, não apenas na aparência. Inclusive, o Senhor Jesus falou muito e repreendeu bastante os fariseus, porque não era aquele coração puro, eles viviam de aparência. E até, olha o que ele disse: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda a imundícia. Então, quando diz bem-aventurados limpos de coração, é justamente aqueles que não apenas têm a atitude, mas têm o coração também limpo. Então nós vemos, por exemplo, no Antigo Testamento, aquele que adultera morrerá. Aí o Senhor Jesus falou: eu porém vos digo, aquele que atentar numa mulher, já no seu pensamento, já cometeu adultério. Ou seja, nós vemos a parte do coração limpo. Não é simplesmente atitude, porque na atitude a lei tinha. Eles tinham atitude, mas não tinham coração. Só que nós só podemos ter esse coração pela virtude do Espírito Santo. Por isso que aquele que é pobre de espírito, ele chora, ele pede arrependimento, ele se arrepende, ele pede perdão dos seus pecados, recebe o Espírito Santo, e é o Espírito Santo que nos dá força. Por isso que, mais uma vez, o Senhor Jesus falou: sem mim nada vós podeis fazer. Então não é virtude nossa de conseguirmos muitas vezes vencer o pecado, porque o Espírito Santo é que nos ajuda. Então esse daí foi o número 8. 9. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bom, os pacificadores são aqueles que apaziguam os momentos justamente de discórdia. Então eles buscam restabelecer a paz. E Romanos 12, 18 diz assim: se for possível, quanto estiver em vós, tende paz com todos os homens. E nós vimos também em Abraão teve um momento realmente de pacificador. Quando estava dando problema nos rebanhos, dele e do sobrinho dele, então ele falou para o sobrinho: olha, você escolhe, se for para a direita, a esquerda. É interessante que, olha a humildade, ele era tio de Abraão, era mais velho, e principalmente naquela época, as pessoas mais velhas, elas tinham
deveriam receber respeito das mais novas. E ele não abriu mão. Falou, onde você escolher, tanto é que ele escolheu bem mal, porque ele escolheu justamente aquela terra que foi destruída, né? Sodoma e Gomorra. Então, Abraão mostrou ser pacífico. No número 10. Agora eu vou fazer o seguinte, irmãos. Eu vou ler a bem-aventurança, número 10, a número 11 e a número 12, que é o que está aí nas bem-aventuranças. Depois eu vou fazer uma pequena exortação, e seria um vídeo, mas não vai dar para ser projetado. O próprio áudio do vídeo, ele já diz tudo. Aí eu vou fazer um pequeno comentário e aí nós encerramos. Então diz assim, o 10. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo, disserem todo mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Então nós vemos o cumprimento dessa parte em Atos, no capítulo 5, no versículo 40 a 42. Eu vou ler esses dois versículos, aí depois nós vamos ouvir o áudio. Então diz assim: e concordaram com ele, e chamando os apóstolos, e tendo-os açoitado, mandaram que não falassem no nome de Jesus, e o deixaram ir. Retiraram-se, pois, da presença do conselho, regozijando-se de terem sido julgados dignos de padecer afronta pelo nome de Jesus. E todos os dias no templo e nas casas, não cessavam de ensinar e de anunciar a Jesus Cristo. Ou seja, eles podiam falar assim, né? Nós estamos aqui querendo o bem das pessoas, anunciando o Evangelho, e somos açoitados, nos prendem, muitos estão sendo mortos. Mas é justamente isso que o Senhor Jesus falou. Então, irmãos, inclusive nós temos aqui, né, a campanha de missões. O tempo que eu estou aqui, eu cheguei a pegar uma campanha. Eu não sei se já está próxima, será uma outra campanha de missões? Sim, né? Então, a importância, né? Aquilo que eu falei para os irmãos, se nós não podemos ir, vamos ajudar aqueles que podem ir. Há pouco tempo, eu estava conversando com uma mãe de um aluno, e ela me disse assim, o meu filho quer ser missionário. Aí eu conversei com ele, falei, você quer ser missionário? Sim. E onde você quer ir? Eu quero ir nesses países de portas fechadas. Aí a mãe dele, olhem só, ela disse assim, eu como mãe, se eu pudesse, eu seguraria. Mas eu não posso, bem assim, né? Eu não posso segurar a missão e o propósito que Deus tem na vida dele. Eu achei assim uma entrega fenomenal, né? Saber que o filho dela vai para países. Então, terminando, eu quis também passar para os irmãos justamente esse propósito evangelístico, porque só quem está sofrendo em lugares que não tem o evangelho ou que estão em alguma denominação que não prega o evangelho sabe que sofrem. Então nós temos que agradecer a Deus por estarmos numa igreja bíblica e missionária. E agradeço a Deus então por esse momento e que só o nome dele seja louvado.